Vamos receber a poderosa palavra de Deus, gente? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. A gente vai ler o versículo 1, depois a gente vai para o capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Capítulo 14, versículo 12 em diante. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto do carvalhar de Manre, dos carvalhais de Manre, e o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, e ele, os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Mais uma vez, Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a gente aqui esta manhã, e todos que estão em suas casas recebendo esta palavra. Que a boa mão do Senhor nos cubra e nos instrua, nos ensine e fale com a gente aqui nesse dia. É o que pedimos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Eu quero trazer como tema da mensagem dessa manhã: quando a espera chegar. Eu me identifico muito com esse texto, porque eu acho que todos nós, à medida que a gente vai lendo o capítulo 12, 13, 14, 15, depois o 16, o 17, e o 17 é um divisor de águas na vida de Abrão, quando o nome dele vai ser mudado para Abraão, e vai nascer o filho da promessa. Mas é uma história interessante, porque ela tem algumas fases que elas se identificam com a gente. E eu acredito que à medida que eu estarei ministrando, você vai se encontrar em alguns momentos desse texto. E talvez Deus vai ministrar ao seu coração nesta manhã a importância de você compreender alguns valores e princípios que Abraão alimentou na vida deles aqui. Esperar de quem não tem caráter é uma coisa.
Esperar de alguém que não é confiável é muito movediço. Esperar de quem você já desconfia, e a gente vive isso no nosso cenário político, em todo o mundo, não é só no Brasil. É uma coisa. Agora, esperar quando você olha para um Deus que é um Deus que tem um caráter extraordinário, é outra coisa. Por isso que eu fiz questão de colocar como tema essa manhã, quando a espera chegar. E ele vai chegar. A sua espera não será em vão. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Nesta manhã eu creio, Deus está se inclinando neste lugar. E Ele tem respostas para você. Talvez Ele vai ministrar ao seu coração alguns processos pelos quais você está passando e você vai se identificar com eles aqui. Mas é importante que você compreenda isso. Abraão é um homem que vivia em Ur dos Caldeus, uma terra de muita idolatria. Esse cara não tinha nenhum contato com Deus de verdade. E se apegava em alguma coisa que entendia-se como Deus. Mas quando você não se relaciona com o Deus de verdade, é sempre uma vida insegura e incerta. E a espera também ela é vaga. Porque não há uma confiança, não há uma certeza. E aí de repente no meio de tudo isso, daquele povo, eu não quero me deter sobre isso, mas o pai dele era muito idólatra, a família idólatra. A Bíblia diz que ele recebe uma palavra de Deus, sem que ele conhecesse. Para que você compreenda, você vai lendo, Abraão era um cara que fazia altares, levantava altares. E esses altares eram um ponto de contato com o céu, com Deus, com o divino. E você vai perceber que ele dava nome a esses altares. Mas ele coloca, os primeiros altares que ele levanta, ele coloca o Deus desconhecido, porque ele não conhecia. E uma das coisas que é importante você compreender nessa manhã, é que Deus quer se revelar a você. E quando você passa a conhecê-lo de verdade, você vai ver a diferença que isso vai fazer. E as suas expectativas serão maiores. A sua esperança será maior, porque Deus sempre vai surpreender a gente. Então esse Abraão, ele recebe uma palavra: sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque Deus tinha um plano. Deus é Deus de planos, Deus é Deus de propósitos. E aí ele chama esse cara, porque ele vai levantar uma nação, ele vai formar um povo que tem princípios, que tem valores diferentes daqueles que os povos da terra viviam. E aí esse Abraão vai sair para um lugar que ele não sabe. Que fé extraordinária! Ser chamado por Deus. Deus chama Abraão para que ele saísse de fora da sua terra, do meio do seu povo, das suas seguranças, até mesmo financeiras. E ele pega a sua família e vai, sem saber para onde ia, mas ele vai. E ele não perde o contato com Deus, que simplesmente deu uma palavra ao coração dele. E ele entende que altar seria o ponto de conexão. E a Bíblia diz que Ló, seu sobrinho, sai e vai com ele. Deus não chamou Ló. Mas Ló ensina para a gente que quando você percebe que alguém tem uma graça sobre ela, quando Deus faz um chamado, assim como Ele fez um chamado para Abraão, Deus faz um chamado para a sua vida. Deus te chama para sair fora deste mundo e caminhar na sua presença. Há uma graça que Ele derrama sobre você, e tudo que você faz será bem sucedido. E ele então entende uma coisa, o Ló: eu vou colar em Abraão. E por causa de ele, pelo fato de ele estar junto, caminhar com Abraão, ele é abençoado. Ele chega a ser tão abençoado que a Bíblia diz que chega um determinado momento que os pastores de Abraão e os pastores de Ló brigavam por causa das posses, de tanto gado.
tamanha prosperidade, ao ponto de eles terem que se dividir. Entenda uma coisa, você pode viver debaixo da graça de alguém, você pode estar debaixo da asa de alguém, da oração de alguém, de uma avó, de uma mãe, de um pai, que libera uma palavra, que protege, que profetiza, que ora, que abençoa, mas você precisa viver a sua primeira experiência com Deus. Eu falo que essas coisas são como um tranco na vida, de gente que é empurrado para viver o melhor. Ló, ele viveu isso. E assim a gente precisa aprender a viver. Talvez você está aqui nesta manhã, você vive debaixo da oração da sua avó, da sua mãe, dos teus pais, de quem está próximo de você. Você colou em alguém, por consequência disso você está abençoado. Isso é prova bíblica. Por que o Labão foi tão abençoado? Por causa de Jacó. E por que o Labão não quer deixar o Jacó sair de jeito nenhum? Porque ele sabia que aquele cara tinha bênção, e a bênção transbordava sobre a vida dele. Por que uma nação inteira foi abençoada? Por causa de um homem chamado José. Por quê? Porque José tinha uma graça sobre ele. Eu quero declarar uma palavra profética para você nesta manhã. Por onde você for e onde você colocar as plantas dos pés, você é abençoado pelo Senhor. É você que faz diferença nos lugares onde você está. Tanto é prova disso que Ló, quando ele vai se apartar, o Abraão falou assim, você escolhe. E o Ló então olhou para as campinas do Jordão e viu assim, olha, eu posso alimentar os meus gados aqui. E ele escolhe ir para as campinas do Jordão e vai armando as suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. Ló ficou com os lugares melhores, enquanto que Abrão, ele vai para um deserto. E quem foi abençoado? Quem prosperou muito? Quem mudou o ambiente? Abrão. Abrão, ele vai caminhando, e quando a gente olha para o versículo 6 do capítulo 12, a gente não leu, mas ele chega a um lugar chamado Siquém. Siquém significa ombros no hebraico. Sabe, eu falo que existem lugares que eles vão mostrar para nós que Deus está com um plano, e que é preciso que você corresponda e responda àquilo que Deus tem ministrado à sua vida. Se eu falar uma coisa para você, Deus quer colocar responsabilidades sobre os teus ombros. Siquém significa ombros, significa responsabilidade, lugar de responsabilidade, peso. Peso no bom sentido. Todo mundo que vai se casar entende, é um peso. Ministério é um peso. Não, pastor, ministério é uma liberdade. Não, é peso. É livre, é maravilhoso, é glorioso. Eu amo ser pastor. Eu amo estar casado, mas é um peso, porque tem responsabilidades. Não é simplesmente juntar-se com uma mulher e entrar numa casa e os dois estão ali vivendo só de sexo. Não. Tem uma vida, tem uma construção, tem uma história, tem dias e tem mais dias. Tem situações que você vai viver, tem uma construção de um sonho, tem contas para pagar, são muitas coisas que envolvem uma vida. Peso. A gente precisa na vida aprender a assumir os pesos de responsabilidade que Deus coloca em nosso ser. E dependendo daquilo que você responde ou corresponde com aquilo que Deus lhe deu, o próximo passo será ministrado. E eu vejo que Abraão, ele recebe, ele toma posse, ele assume a responsabilidade, ele não para no meio do caminho, ele encontra dificuldade, encontra, assim como você também encontra. Mas você vai ver o fim dessa ministração nessa manhã. Eu vejo você celebrando algo aqui esta manhã, porque Deus está construindo algo na sua vida nesses dias. Por isso que eu digo que você vai se identificar com esta mensagem. Você tem recebido sobre os teus ombros responsabilidades. Responda a elas, seja elas mais simples que forem, responda a elas. Ló se separa e vai para a campina do Jordão, enquanto que o Abrão vai ficar para a terra de Harã. Era uma terra deserta. E de repente ele vai se acampar no capítulo 13, verso 18, nos carvalhais de Manre, que fica em Hebrom. Porque Deus tem duas coisas na sua cabeça. Quando eu comecei a ler esse texto, eu pensei, há duas coisas na mente de Deus aqui. Primeiro,
Ele tem um Israel que ele vai levantar, natural, que é o povo judeu. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando Ló se separa de Abrão, a Bíblia diz que Deus veio e falou com ele. Levanta os olhos e vê, toda esta terra te darei, e a sua descendência será como a areia do mar. Depois, mais para frente, no capítulo 15, ele está numa tenda e Deus tira ele da tenda e faz ele olhar para o alto e dizer assim: olha, a sua descendência será como as estrelas dos céus. Em outras palavras, eu estou vendo assim, que Deus está com uma coisa na mente. Ele está vendo o Israel terreno, o povo judeu, mas ele está vendo o Israel espiritual, os gentios, o povo de Deus que se converteu ao cristianismo, nascidos de novo, o povo celestial. Deus está vendo você. E eu abençoarei todas as famílias da terra através de você, Abraão. Você é um abençoado pelo Senhor. Você está servindo e adorando a um Cristo ressuscitado aqui nesta manhã. E ele arma a sua tenda nos carvalhais de Manre, carvalho de Manre. Manre significa aliança. E Manre significa força, e Hebron significa aliança. Carvalho de Manre, força. Hebron, aliança. Ele está num lugar que denuncia alguma coisa para a vida dele. Tem uma força de aliança. Irmãos, nós como cristãos deveríamos entender o valor de uma aliança. Nós ocidentais temos muita dificuldade de entender o valor disso. Talvez os orientais nos dão um banho quanto a respeito a isso. Hoje as pessoas trocam de casamento, separam-se como se trocassem de camisa. Aquele juramento que se faz no altar parece que não vale nada. Aliança é um compromisso. Aliança é um pacto. Eu tenho uma aliança com alguém. Eu tenho uma aliança com a Shirley. Eu me casei com ela. Ela é a minha esposa. Eu tenho uma aliança. Aliança com pessoas. Empresários que montam os seus negócios e eles fazem uma aliança entre eles. Eu tenho aliança com pastores, amigos. Nós fizemos aliança de orar um pelo outro, de chorar um com o outro, de conversar assuntos mais delicados um com o outro. Aliança. A gente às vezes não entende o peso de uma aliança. Salmo 25:14 fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus tem uma aliança. E Deus quer que você aprenda o valor de uma aliança no território horizontal, nessa horizontal da vida. Se a gente não souber lidar com as alianças humanas, teremos dificuldade de lidar com as alianças celestiais, espirituais. E Deus está aprovando Abraão. Deus tem um plano na vida dele. Não vai falhar. Mas ele está olhando para Abraão e ele vai revelando aos poucos aquilo que ele tem para a vida dele. E quando ele está lá, bem, acampado ali, aguardando a próxima direção, vem uma notícia, a gente leu ela. Alguém chega e fala assim: olha, uns reis malvados entraram em Sodoma e Gomorra e atacaram toda aquela terra e toda aquela cidade. E eles levaram cativos o seu sobrinho Ló e a família dele. Eu gostaria de dedicar um tempo aqui pensando com você. Tem gente querendo sequestrar sua família. Por isso que eu disse para você trazer alguém ou alguma coisa da sua família aqui hoje. A primeira batalha registrada na Bíblia é com respeito à família. A primeira batalha registrada nessa Bíblia não é coincidência, é pela família.
Porque Deus ama família. Ele instituiu família. E nessa família tem gente que tem projeto de Deus nela. E o diabo quer roubar seu filho, roubar seu marido, roubar sua esposa, roubar seu casamento. Ele quer sequestrar, ele quer aprisionar no vício, nas drogas, na prostituição. Ele quer aprisionar na pornografia. E no nome de Jesus eu oro para que você possa se levantar como Abrão nesse dia e dizer assim: nós vamos pegar 318 dos melhores homens que nós temos, e nós vamos até Sodoma, e nós vamos invadir aquela terra, e nós vamos resgatar a família dele. Queridos, eu oro para que levante-se uma igreja tão poderosa na terra, que não se conforme com as notícias de que as famílias estão sendo destruídas, os lares estão sendo destruídos, as pessoas estão se matando, o diabo está aprisionando. É hora de a igreja se levantar e dizer: eu não aceito a minha família presa nas mãos do inimigo. Eu vou me levantar e lutar pela minha família. Não aceite. O diabo está cirandando nessa casa, aprisionando famílias, colocando vícios, prendendo, e você está olhando tudo isso e quieto. Não existe uma aliança de sangue nessa família. Existe uma geração ali que o diabo quer perpetuar nela as maldições. Se levante em nome de Jesus e clame pela sua família. Eu queria fazer um exercício nessa hora. Vamos ficar em pé. Se você estiver junto com a sua família, se reúna. Pensa naqueles que não estão aqui. Pensa naqueles que estão talvez vivendo uma situação de aprisionamento. Eu queria que você levantasse um clamor nessa hora e colocasse o nome dele diante de Deus nessa manhã. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós clamamos ao Senhor pelas famílias desta igreja, pelas famílias dessa pessoa, desses que estão em suas casas nos assistindo agora. Nós clamamos, ó Deus, pelo teu socorro, clamamos pela libertação, clamamos pela vida, clamamos, ó Deus amado, pela operação poderosa do Senhor. Levante homens que tenham coragem de sair do conforto da sua casa e se armarem e entrarem no território do inimigo e dizer: esta família você não vai pôr a mão. Estão sequestrando os nossos filhos para as drogas, para os vícios, para as noitadas. Nós não aceitamos. Nos levantamos em nome de Jesus e dizemos: Satanás, tira a tua mão dessa casa, tira a tua mão desta família. Eu declaro a libertação dessa família em nome de Jesus. Amém, gente? Pode se sentar em nome de Jesus. Resultado disso: eram 5 reis, se você estudar a história. E Abrão se levanta com 318 homens. Ele vai lá e resgata Ló, sua família, as mulheres, os bens e tudo. Depois disso, a Bíblia diz que a primeira coisa que eu quero que você veja aqui é a primeira batalha registrada na Bíblia, é pela família. E aí depois disso vem um encontro que oferece comunhão e vantagens. Presta atenção nisso. Depois disso, depois que Abrão resgata Ló, a sua família, os bens e tudo, vem ao encontro dele Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Se apresenta oferecendo pão e vinho. A gente acabou de participar de uma ceia, oferecendo pão e vinho, oferecendo comunhão. Eu não sei o que Melquisedeque ministra para Abrão, mas uma das coisas que ele diz a Abrão é: o Deus que te chamou, Abrão, é o Deus Altíssimo. Tanto que a partir de agora você vai ver que os altares que Abrão levanta, ele não os coloca mais como o Deus desconhecido. Ele apresenta um altar dizendo assim: ao Deus Altíssimo. Você está aqui diante do Deus Altíssimo. Ele está acima de tudo, de todos. Ele é Deus. Ele pode tudo. Quando a espera chegar, Ele vai chegar. Depois disso,
Abraão pega o dízimo, dá tudo para ele, entrega o dízimo. Eu fico pensando, a gente não está aqui no tempo da lei, Moisés não tinha nem nascido. O dízimo é antes da lei. Sabe, pessoas que têm dificuldade de entregar dízimo, fica procurando, é porque não tem comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, você tem alegria de entregar, de fazer, de dar o melhor. Você ama tudo que é de Deus, você ama a casa de Deus, você ama a obra de Deus. Você faz com amor, com alegria, porque tudo vem dele. E você vai perceber que um princípio acontece aqui. Quando o rei de Sodoma chega para Abrão, ele fala assim: me dá as pessoas que eu te darei isso. Porque a entrega, ela tem sempre a consequência. Eu entrego, eu ganho. Eu entrego, eu recebo. É um princípio. Quando você dá, você recebe. É um princípio de semeadura. E eu quero que você entenda que comunhão é o que nós vivemos aqui nesta manhã. Nós celebramos um Cristo ressuscitado. Pro livro de Salmos 16:11, como eu gosto desse versículo, ele diz uma coisa tão interessante, que na presença de Deus há plenitude de alegria. Olha o versículo 11, ele fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Eu quero declarar e profetizar isso para você. O Senhor vai te fazer ver os caminhos da vida. Eu estou no Salmo isso. E na tua presença há plenitude de alegria. Pastor Daniel disse uma coisa agora: alegria espiritual, gente. Alegria, fruto do Espírito, alegria. Meio a dor, do problema, a dificuldade, alegria. Na tua presença há plenitude de alegria. Não é uma alegriazinha qualquer, é plenitude. Por quê? Porque aquele que você espera vai chegar. Não é um homem qualquer, é o Deus Altíssimo. E na tua destra, delícias perpetuamente. E aí sai também ao encontro dele o rei de Sodoma, dizendo: eu te dou vantagens. Sabe, na sua vida, o rei de Sodoma vai aparecer em algum momento para te oferecer vantagens. Um contrato que vai te dar muito lucro, mas te vai fazer perder a comunhão com Deus. Na presença de Deus há plenitude e alegria. O Senhor vai prover todas as coisas. O melhor Deus vai trazer para você. Cuidado com as propostas das trevas. Tem muita gente vendendo a alma para o diabo hoje. Sua vida está nas mãos de um Deus vivo. E o que Ele der para você vai apontar para a eternidade. O que Ele der para você vai sustentar a sua vida de uma forma muito prazerosa, sem sofrimento e sem dor. O que Deus te der vai ser prazeroso para essa terra. Aleluia por isso. Amém. Materialismo não está acima de Deus. Provérbios capítulo 4, verso 20. Eu gosto desses versículos, versículo 20, 21, 22, 23. Ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar. Não, primeiro, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. E aí o verso 21. Por quê? Não os deixa apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque é vida para quem o acha. Olhe bem, é vida para quem o acha. Eu achei a palavra de Deus. É vida para quem o acha. E saúde para o corpo. Interessante que essa palavra saúde no hebraico, ela tem o sentido de remédio. Quando você libera a palavra em dosagens na sua vida, você está como colocando um remédio no seu corpo. E aí o verso 23, que é um verso que eu amo demais, ele fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. O diabo quer entrar em lugares no seu coração e aprisionar a sua vida. Você está numa fase, e eu vou terminar daqui a pouco, e você vai ver onde Deus vai te levar. A espera está chegando. O que você tem esperado há tempos, está chegando um tempo de cumprimento. Você está vivendo um tempo de cumprimento profético na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. E aí, quando Abraão rejeita e fala assim: eu não aceito nenhuma correia de sandália.
Eu não aceito nenhum nada para que você não diga: eu enriqueci Abraão. Abraão está dizendo assim: eu vou enriquecer, mas quem vai me enriquecer é Deus. Vou dizer isso para você: Deus vai te enriquecer, prosperar muito a sua vida. Quando a espera chega, no capítulo 15, é um divisor de águas. Capítulo 15 é um cara que tem um coração, onde a gente vai encontrar a primeira expressão na Bíblia: não temas. É quando Abraão vai abrir o coração, ele vai falar assim: olha, eu tenho carregado uma promessa, deixei minha família, estou seguindo para uma terra que eu não sei, tenho uma promessa, eu coloquei-a sobre os meus ombros, eu tenho uma aliança contigo, eu provei que eu tenho uma aliança com as pessoas, eu amo, eu perco para amar. Mas o Abraão começa a abrir o coração, fala assim: Senhor, me deu uma promessa, como que pode, se eu não tenho filho? E ele pega e fala para Deus: olha, a promessa será então de quem? Meu servo mais velho. E a expressão que a Bíblia usa é: logo veio o Senhor para corrigir o Abraão. E é interessante, queridos, que o Senhor diz assim para ele: eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será sobremodo muito grande. E ele diz: eu não vejo isso. Sabe que às vezes a gente vive exatamente assim. A gente tem uma promessa, tem uma palavra, Deus fala através desse púlpito, libera uma palavra, se ela encaixa com a tua vida, naquele momento da sua vida, aí você sai do culto celebrando, dizendo: Deus falou comigo, olha que bênção, mas daqui a pouco parece que algumas coisas não acontecem, você fica esperando e fala assim: eu não sei. E o Abraão viveu isso. Olha o capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e ele disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. O Abraão respondeu: Senhor, que me haverá de dar, se eu continuo sem filho, e herdeiro da minha casa, eu Damasceno Eliezer? E disse mais Abraão: a mim o Senhor não me concedeu descendência, e um servo nascido da minha casa será então o meu herdeiro. Eu acho linda essa expressão. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aí Deus vai dar um sinal para ele. Deus pede para ele um sacrifício, 5 animais, e ele os reparte no meio. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Deus vai achar um meio de ministrar a vida de Abraão e de selar ali uma aliança e dar um start para um tempo novo. Eu creio que nesta manhã existe alguma coisa que Deus está trazendo para a sua vida. Eu falo isso debaixo de muita oração e de muito temor. Quando eu disse que algumas partes desse texto, dessa mensagem, você pode estar se identificando muito com elas. Talvez sobre os ombros, a saída, o deixar, se separar, talvez a aliança, talvez se importar, de olhar pela família, sentir a dor da família, clamar, orar, buscar, de viver diante de 2 propostas. Vem o rei de Salém, o rei de Sodoma também, vem a proposta do céu, de dar aliança, dar pão e vinho. Aí vem o rei de Sodoma oferecendo riqueza, contratos extraordinários, mas diz assim: olha, me dá as pessoas, eu quero a sua família. Teve uma ocasião, há uns anos atrás, nós estávamos em um acampamento e uma jovem de 13 anos de idade ficou endemoniada. Ninguém conseguia expulsar os demônios daquela menina. Havia vários pastores ali. Nós resolvemos chamar o pai dela, que estava em outra cidade. E quando alguém foi buscar o pai, porque a situação era crítica, era muito difícil. Nós cuidamos, cercamos, mas ela continuava possessa. E quando o pastor chegou para buscar o pai,
O pai estava chorando em casa. E quando ele bateu a porta, o pai disse: a minha filha morreu. Ninguém falou nada para ele. E o pastor orou e falou assim: mas o que o senhor está falando? Não, eu sei, alguma coisa aconteceu com a minha filha. Eu fiz um pacto. Eu entreguei minha filha, e quando ela completasse 13 anos, ele ia levar ela. E só que o diabo não vigia, né? Ela estava num acampamento de uma igreja. E aquela menina estava marcada para morrer aquele dia. E o pai sabia disso. O diabo deu prosperidade para ele. E ele foi, e no caminho o carro bateu, foi uma luta. E quando chegou lá, nós oramos pela família, o pai quebrou o pacto, foi uma luta. E me lembro, a minha esposa estava comigo. Mas como foi difícil aquilo. E aí eu pude entender o quanto que o mundo espiritual é real. Tem gente hoje que está fazendo pacto com as trevas. Na internet hoje está cheio de gente oferecendo: faça isso, faça um pacto, vou te dar prosperidade. Tem gente entregando filhos, consagrando as trevas. Deus tem muito mais para te dar. E o que Deus te dá, Ele vai sustentar. Ele tem uma promessa, Ele tem um plano maravilhoso. Você vai viver uma vida com Deus. E aí Deus chega em Abraão e fala assim: faça um sacrifício, pega 5 animais. Um cordeiro, uma cabra, uma novilha, uma rola e um pombo novinhos. E os coloca ali, reparte-os no meio. E aí a Bíblia diz que o Abraão faz exatamente como Deus pediu. Isso custa um preço. Achar tem que ser de 3 anos. O Abraão vai lá no meio de tudo que ele tem, ele vai consagrar aquilo e oferece aquilo a Deus. Só que a Bíblia diz que ele faz tudo como Deus pediu. O altar está pronto, os animais estão partidos no meio. E ele espera. E quem chega? Os abutres, os urubus. Os urubus das más notícias. Os urubus dizendo: não vai dar certo. Os urubus, os abutres dizendo: isso é tudo em vão. Sua oferta, seu dízimo, sua primícia é tudo em vão. A igreja, o culto, a adoração é tudo vã. Os abutres vêm, e a Bíblia diz que Abraão os enxotava. Eu procurei na internet, e eu fiquei curioso com isso. Como é que, se você procurar no meu celular, você vai ver que está lá, a pesquisa no Google. Como é que espanta o urubu, abutre? Ele coloca um monte de coisa. Tem gente que quer vender o seu produto, coloca um gel que espanta. Mas eu separei 3 que eu achei super interessante. Primeiro deles: elimine os puleiros dos abutres. Os abutres querem encontrar um puleiro para ficar ali. Elimine os puleiros dos abutres da sua vida. Você está perto de uma aliança com Deus, de algo que Deus está trazendo para revirar tudo. Esse altar, Deus vai passar no meio dele. Esta oferta, Deus vai recebê-la. Mas os abutres vêm. Então, você pode perguntar para mim: pastor, o que é o puleiro? É a falta de oração. É a falta de perdão. Os abutres vêm pousando ali. Segunda coisa, parece incrível isso: pirotecnia. Está lá. Sabe, faz um pirotécnico. Você já viu aquilo lá assim, nas festas? Aquele fogo. Pirotecnia. Fogo espanta o urubu. Sabe o que a igreja está precisando hoje? Fogo. Fogo no altar. Fogo na pregação. Fogo no louvor. Fogo na vida. Os abutres estão aí. Você está quase chegando a hora da bênção. Está chegando, a bênção está chegando. A espera vai chegar. Você esperou tanto a visitação, a manifestação, veio o urubu. O urubu chegou: não é ele que eu estou esperando, enxota eles, manda fogo neles.
Terceira coisa que espanta o urubu: barulho. Irmãos, a igreja precisa ser barulhenta mesmo. A igreja não pode ser respeito, mas, meu amado, nós somos pentecostais, nós precisamos do poder de Deus, nós somos uma igreja viva, uma igreja cheia da glória de Deus, uma igreja que faz barulho para Jesus, que adora, que canta, que louva, que glorifica, que salta. Ei, somos uma igreja viva. O urubu não suporta isso. E aí, o Abraão enxota, só que ele se cansa e ele dorme. A Bíblia diz que a noite chega e um homem invisível vai passar no meio daquele altar. Presta atenção nisso, eu vou terminar aqui. Abraão está dormindo, o dia foi embora, a noite chegou, ficou escuro. E um homem invisível passa por entre os sacrifícios. O texto diz isso. Ele não aparece, ele não tem forma, mas ele está ali andando no meio do sacrifício. E ele libera uma palavra: Abraão, você vai gerar um filho, e ele vai se chamar Isaque. Isaque vai nascer Jacó. Jacó vai se transformar e vai ser mudado o nome dele para Israel. Israel será um povo grande e poderoso. Será um povo humano, terreno, mas será um povo também celestial, espiritual, que vão nascer de novo. A terra toda se encherá deste povo, e a minha glória se moverá no meio desse povo. Eles ficarão escravos por um período de tempo, mas um grande libertador se levantará, Moisés. Ele vai libertar este povo. E assim também, Moisés, eu quero que você veja que esse povo vai tomar posse da terra. Eles vão crescer e prosperar, porque a bênção que eu derramo sobre a tua vida, ó Abraão, ela vai se manifestar também sobre este povo. Eu quero que você fique em pé nessa manhã. Há um homem invisível passeando neste lugar nesta manhã. Os abutres, os urubus foram expulsos para longe, mas há um homem invisível passando. Depois você lê o texto, ele passa por entre aqueles sacrifícios e ele libera uma palavra, e a partir daquele momento ele faz uma aliança com Deus. Eu queria que você fizesse um exercício nessa manhã. E você fechasse os seus olhos, ou melhor, talvez só por questão daqueles que estão em suas casas, mas eu sei que existem altares aqui que têm sido levantados nesses tempos. Mas há um homem invisível, há um ser invisível, passeando por entre esses altares, caminhando por entre eles essa manhã. E ele tem uma palavra para o teu coração. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Eu vou pedir uma coisa, eu vou pedir que apaguem o máximo de luzes possíveis. E nós vamos cantar uma música daqui a pouquinho. Depois que eu falar, vocês começam. Mas eu queria que apagasse todas as luzes. Você que está em casa, talvez vai só ver a gente aqui. Mas eu quis trazer como tema da mensagem dessa manhã: quando a espera chegar. Eu queria que você, se você quiser, puder, fechasse os seus olhos, parasse um pouco. Deus te traz aqui nesta manhã para te dizer: eu cuido de você. Eu tenho um chamado na sua vida. Eu tenho um propósito para a sua casa. No meio da sua família eu tenho gente que eu estou levantando. O inimigo veio e sequestrou, está em posse e acha que é dele. Mas nessa manhã
eu vejo a tua guerra, eu vejo a tua luta, eu vejo a sua dor, eu vejo o seu grito, eu vejo a tua tristeza, eu vejo o teu choro, conheço as tuas dúvidas. Você já esperou em tantas coisas e se frustrou tanto. Por isso eu vejo também as tuas frustrações. Mas eu também vejo que você espera por mim. Essa espera vai chegar. Eu passeio nessa manhã. Eu caminho nessa manhã. Pela história da sua vida. Pelos becos da sua alma. Eu caminho pelas feridas do seu coração. Eu caminho pelas ofertas, pelos dízimos, por tudo aquilo que você entrega. Eu caminho no meio dessa adoração. Eu caminho no meio do levantar as mãos com dor, com luta. Eu caminho. Eu digo para você, não temas. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu estendo as minhas mãos para você e digo, eu cuido de você. Estou trazendo um novo tempo para a sua casa. No meio dessa família, eu vou levantar profetas. Eu vou levantar ministros. Esse filho não está perdido. O inimigo quer levar o seu casamento. Eu vou trazer restauração. Eu passeio por esse sacrifício de louvor, de adoração, desse culto nessa manhã. Eu passeio para te dizer, eu te amo. Tua espera vai chegar. A tua espera chegou. As tuas forças, como as de Abraão, parece que cessou. Ele dorme, porque ele faz de tudo para enxotar os urubus, os abutres. E ele dorme. A noite chega, mas o Deus que você serve não dorme. Ele vem agora até você. Ele vem agora até você. Ele vem agora até você. Ele estende a sua mão. Deus está me mostrando que algo está tão amarrado na sua vida, que você tem feito de tudo para que isso seja liberado e não acontece. Tem uma palavra que foi liberada para prender isso. O Senhor está mandando dizer para você, você não perdeu. Você não perdeu. O diabo diz, não. O Senhor diz, eu vou fazer tudo de novo. Deus está entregando algo que é seu. É seu. Tem a marca sua. Se alguém pôr a mão, vai queimar. Porque é seu. É seu. E isso que está represado, que parece que vem, mas não vem, a espera vai chegar. Ela vai chegar. Porque Deus está tomando pelas mãos. E eu vejo o Senhor enviando um anjo agora, trabalhando essa causa,
E você vai entender o que é um culto, onde numa manhã como essa, Deus está espantando os abutres. Porque o sacrifício, o diabo quer roubar o seu sacrifício, quer roubar a sua oração, a sua adoração, a sua oferta, o seu louvor. O diabo quer roubar, não vai. Há um tempo novo sendo inaugurado para a tua casa e para a tua família nesta manhã. O Senhor está passando como alguém invisível no meio desta escuridão, mas uma palavra Ele está falando ao teu espírito agora. Teu espírito agora, no nome de Jesus.